Assim como a vida, a arte se desdobra em muitas fases. Convido você a descobrir as fases da literatura brasileira através da poesia. As palavras têm asas, sobrevoam a humanidade e às vezes encontram um pouso. No episódio de hoje, vamos conhecer um dos movimentos da nossa literatura, a segunda fase do modernismo. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer estar aqui para conversar com vocês. Vamos falar da segunda fase do modernismo brasileiro, que os manuais de história literária situam a partir de 1930. E por que essa data? O primeiro momento, era aquela literatura mais radical, mais experimental, mais provocativa. E digamos que, alguns anos depois, os novos poetas e os novos ficcionistas, alguns até que tinham participado da Semana de 22, iniciaram o que se costuma chamar da fase construtiva do modernismo. E Drummond estava fazendo seus poemas em Minas. Tem horário. Ah, é? Você escreve de manhã? Eu escrevo de manhã, é. Para jornal. Agora, para o meu uso, eu escrevo sempre quando eu posso, quando eu tenho um papel na mão, às vezes, quando estou no ônibus, assim, vem uma ideia, não tem lápis nem papel, aquilo voa, não volta mais, é chato mesmo. Né? Até que, em 1930, ele lança o seu primeiro livro, intitulado Alguma Poesia. O primeiro poema, o que abre o livro, chama-se Poema de Sete Faces. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Notem, quando ele fala mundo, mundo, vasto mundo, é como se aquele jovem de Itabira do Mato Dentro estivesse abrindo uma janelinha e olhando para o exterior, para o mundo grande, né? Mundo, mundo, vasto mundo. Digamos, uma força que podemos chamar de centrífuga. Aí você vira a página, o que você vai encontrar? Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Ele fechou a janela no segundo poema e passou a olhar para dentro. Então, repare, essa oscilação entre a atração pelo mundo e depois voltar correndo para o interior já aparece pela simples justaposição do primeiro poema, que fala de vasto mundo, e do segundo poema, que vai falar da fazenda. Né? Então, isso não está dito em lugar nenhum. Isso está visto simplesmente no encadeamento de um poema depois de outro poema. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada, cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino, entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala. E nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Não acorde, menino, para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. Eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Vocês vão ver que é um poema feito
de palavras simples, de palavras corriqueiras, do dia a dia. E se nós fôssemos resumir esse poema, se nós fôssemos fazer o que em literatura chamamos paráfrase, né? É uma cena que se passa no interior, numa fazenda. Cada membro da casa exerce a sua função. O pai vai trabalhar no espaço externo, né? vai percorrer a fazenda. A mãe fica dentro de casa, fazendo aquelas tarefas tidas como femininas, que é costurar. Vocês vão admitir que aparentemente é uma história assim, sem nenhuma emoção maior, não é? Mas será? Quais os problemas que ocorrem aqui? Notem, aparece o primeiro membro da família, o pai, e o verso termina por um ponto. Não há ligação entre o pai e o verso seguinte, que é a mãe. Minha mãe ficava sentada cozendo, ponto. Meu irmão pequeno dormia, ponto. Então, notem que ele não disse que essa família é segmentada pelo conteúdo, mas a forma do poema já começa a mostrar cada um isolado, né, num período gramatical completo, impedindo a fluência ou o trânsito de um elemento da família para o outro elemento da família. Sociedade patriarcal. O que é que o pai faz? Ocupa o primeiro verso. Depois do pai, vamos dizer que a mãe. Terceiro lugar é o irmão mais velho. E o quarto é o bebê. O que acontece aqui? O irmão está em terceiro lugar. Então, sem dizer nada, ele já deslocou o irmão na forma do poema para um lugar que está acima do dele. E o adjetivo que o define em primeiro lugar é sozinho, que já dá uma autoavaliação, né, da sua solidão, da sua falta de comunicação. Tanto essa falta de comunicação existe em relação a quem está acima, que ele começa a abrir um diálogo com quem está fora, que é a literatura. Aquele conflito, aquela tensão familiar que a crítica só vai dizer que vai surgir muito mais tarde, eu vou defender a ideia de que ela já está presente neste poema aqui. Eu diria que há um mundo tormentoso, há um mundo pulsando que está escondido embaixo dessas palavras tão suaves e tão simples. Na segunda estrofe, no meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Não vamos esquecer que Drummond nasceu em 1902 e a abolição da abjeta, da horrorosa escravidão só ocorreu em 1888. Então, quase todos os nossos escritores importantes do começo do século XX, de alguma maneira, herdaram um pouco, né, essa tradição, digamos, da mucama, né, da antiga escrava. E nesse ambiente existe uma pessoa que trabalha na casa, né, com quem Drummond tem uma relação que vocês vão ver que é amistosa. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Não acorde um menino, psiu, para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro. Que fundo! Qual é o primeiro verso dessa estrofe? Minha mãe ficava sentada cozendo. Podemos dizer de uma maneira ingênua, é o mesmo verso. Eu digo, é o mesmo verso, mas é um verso completamente diferente. Por quê? Porque aqui desapareceu o pai. Bastou o pai desaparecer, sumiu o ponto. Então, a supressão, a eliminação da figura paterna fez com que aquele trânsito emperrado que a gente viu na estrofe 1 pudesse fluir de modo a juntar todos os membros da família sintaticamente dentro do mesmo espaço. A mãe abre o diálogo e ele ocupa o seu merecido segundo lugar. Quando a mãe diz que não acorde o menino para onde pousou um mosquito e dava um suspiro, ela está preservando o sono e está preservando o sonho. A criança dormindo
é uma criança que pode sonhar. Então, aqui nós estamos vendo que houve uma relação de mudança na ordem da família e, no começo, meu pai montava a cavalo, ia para o campo, significa que ele acabou de montar e está mais ou menos perto ainda, está indo. Agora, ele já está lá longe. Quanto mais ele se afasta, mais a família se une. Ora, se o mato é sem fim, esse pai não tem volta. Depois, então, de ter lido todos os membros da família, a mãe de outra maneira, o pai de outra maneira, finalmente ele vai olhar para si mesmo. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe, porque o Drummond trouxe para o presente da vida dele, ao longo da vida inteira, essa história da literatura, de poder criar, quando ele quisesse ser um cidadão do mundo, ser um sentimento do mundo, e quando ele não quisesse, ele entrar no brejo das almas, ter a mesma solidão que Robinson Crusoe teve. Então, isso eu queria mostrar para vocês, né, de que maneira um poema que aparentemente é de tranquilidade e de ordem, ele esconde na sua forma muita complexidade, muitas tensões que só surgem se nós percebemos no texto todos os jogos e as sutilezas com que o texto vai sendo armado. A poesia me ensinou um pouco a viver, né? Porque eu acho que através da poesia nós adquirimos um sentido mais generoso do mundo e, ao mesmo tempo, nós sentimos a magia do mundo, a magia do universo. No primeiro momento, vocês vão perceber, nos escritores modernistas, uma ênfase no que vem de fora, no elemento estrangeiro, né, naquele Brasil com os olhos para a Europa. Nesse momento, o Brasil vai se voltar para dentro do Brasil. E o Drummond vai simbolizar muito isso, porque o Drummond é, ao mesmo tempo, o provinciano e, ao mesmo tempo, aquele que tem anseio pelo moderno, pelo conhecimento, né, pela cidade. Então, até tem um poema que ele diz: no elevador, penso no campo. No campo, penso no elevador. Ah, ser filho de fazendeiro, à beira do São Francisco, do Paraíba ou de qualquer córrego vagabundo, é sempre a mesma sensibilidade. E a gente viajando na pátria sente saudades da pátria. Aquela casa de 9 andares comerciais é muito interessante. A casa colonial da fazenda também era. No elevador, penso na roça penso no elevador. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta relacionada à aula de hoje? De certa forma, ele estava tentando mostrar problemas na relação familiar que ele tinha com o pai dele? O pai dele sempre foi uma figura que era o contrário do carinho, né? É um elemento, ao mesmo tempo, que juntava a família como grande patriarca, mas que deixava todos os membros da família pouco à vontade. Você vê como isso apareceu nesse poema de 1930, de uma maneira que ele não precisou dizer. O poema como a subversão, não só da linguagem, mas também a subversão, né, de um espaço, vamos dizer assim, tradicional que ele deseja quebrar. Amor, estou triste, porque sou o único brasileiro vivo que nunca viu um disco voador. Na minha rua todos viram e falaram com seus tripulantes na língua misturada de carioca e de sinais verdes luminescentes que qualquer um entende, pois não? Entraram a bordo convidados, voaram por aí, por ali, por além, sem necessidade de passaporte e certidão negativa de imposto de renda. A segunda fase do modernismo faz alguma crítica em particular à aula? Não há nenhum inimigo específico na segunda fase, né? Mas, como a Flávia disse muito bem, enquanto a primeira era o que é ser brasileiro e o parâmetro, a comparação era sempre com o modelo estrangeiro, a segunda fase correspondeu a um momento de interiorização
da literatura, né? De ir para dentro do Brasil, e não é à toa. Se o Drummond é mineiro, nós tivemos como representantes muito fortes dessa segunda geração toda aquela turma chamada da literatura do Norte. Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado, né? E essa preocupação com o interior vai se manifestar, inclusive, fisicamente, porque os modernistas, né, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros, vão fazer viagens para o interior do Brasil. É o momento em que eles vão conhecer as cidades históricas de Minas e adivinha quem eles vão encontrar lá? O Drummond. É aí que Drummond começa a travar os primeiros conhecimentos com essa geração modernista e começa a se corresponder com o Mário de Andrade. Eu escrevo língua imbecil, penso ingênuo, só para chamar a atenção dos mais fortes do que eu, para esse monstro mole e indeciso ainda que é o Brasil. Os gênios nacionais não são de geração espontânea. Eles nascem porque um amontoado de sacrifícios humanos anteriores lhes preparou a altitude necessária de onde podem descortinar e revelar uma nação. E é a partir também do Mário de Andrade que ele vai começar a fazer uma abertura da poesia dele, porque até então Drummond era muito influenciado pela literatura francesa. Isso. Então, vai confessar em cartas para o Mário, dizer o seguinte: sabe qual é o meu problema, Mário? Eu devia ter nascido francês. Então, o Mário diz para ele, você só fica criticando o Brasil, mas nesse momento, qual é a grande poesia que você quer desenvolver? Qual é a grande literatura que você deseja ver no Brasil? Faça você. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Realmente, o mundo caduco é um mundo que nós estamos vendo, mas que deixa margem para que dele surjam algumas novas formas de mundo, de convivência, né? E eu tenho esperança nessas coisas. Para não ser na minha geração, pode ser, não ser na próxima, mas evidentemente o homem caminha. Nós não estamos mais na idade da pedra, nós somos o homem da caverna, né? Nós aprendemos algumas técnicas de convivência, então vamos aperfeiçoá-las. Como acabamos de ver, a segunda fase do modernismo relembra com ênfase que o Brasil também é rural, conforme vimos no poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade. Até o próximo Palavra Alada, onde a poesia te convida a voar.